Bom pessoal, mais uma vez aqui, vídeo novo para vocês, trazendo agora, como eu falei anteriormente, minha posição e meus ativos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho cerca de 42.800 investido atualmente, ou seja, esse é o valor do meu patrimônio. E eu tenho uma meta ou uma ambição, a gente pode dizer assim, de um valor mais ou menos ali em torno dos 49 milhões. Óbvio que isso não é milagre, isso não é do nada, então será uma longa jornada de muita constância, disciplina e aprendizado. Eu não vou acertar sempre, até porque, como eu falei, a ideia do canal não é nem essa, é trazer para um público de um jeito que eu possa demonstrar uma pessoa normal que não trabalha com isso, usa inteligência artificial para conseguir ter muito sucesso no mundo dos investimentos. Bom, o mais importante desse quadro, desse ciclo, é mostrar com transparência tudo que vai ser feito. Então a gente vai acompanhar juntos todo o processo em si, porque é muito importante para saber aonde você quer chegar, saber onde você está. Então vou demonstrar aqui agora com bastante detalhes minhas posições e fazer uma explicação técnica. E bom, se você não viu o primeiro vídeo, isso daqui é nada mais nada menos que um documentário da jornada da construção do meu patrimônio, que atualmente está em R$ 42.894,62. E a ideia é chegar aos 49 milhões, pois é um número que eu considero bom pra caramba para você ter uma vida extremamente confortável e poder aproveitar sem ter que depender de ninguém sua aposentadoria. Hoje vou abrir completamente a carteira, mostrando cada classe de ativo, o valor de cada posição, por que eu fiz isso e o que eu faria se eu tivesse começando a partir de hoje. Bom, atualmente eu possuo 6 classes de ativos, como podemos ver aqui na tela, que são as ações, renda variável, ou seja, operações da bolsa, fundos imobiliários, CDB, ETFs, Tesouro Direto e BDRs, ou seja, eu tenho diversos tipos de produtos diferentes. Agora vamos mostrar quais são esses produtos. Bom, falando um pouco sobre as ações brasileiras, elas que fazem parte de metade da minha carteira, e o elefante na sala, que é nada mais nada menos que a Petra, ou seja, ações da Petrobras. Sozinha representa 17% de tudo que eu tenho. Sim, realmente é bastante alocado, mas é um setor que eu acredito bastante. E vou ser bem direto, essa concentração é um risco que eu conheço e gerencio. Petra tem dividendos expressivos e é uma das ações mais líquidas da bolsa, mas tem riscos, igual qualquer outra coisa. Mas tem riscos políticos e cambiais, tendo em vista que as ações dos nossos políticos podem influenciar diretamente no desempenho dessa empresa. Bom, agora falando um pouco sobre outra ação que tem uma posição bem forte na minha carteira. É a Vale, que atualmente ela tem 10%, e só fazendo um pequeno disclaimer, pessoal, eu falei anteriormente que era 17% que a Petra tinha, no entanto ela deu uma valorizada e agora ela corresponde a 19%, quase 20%, né? Correspondendo a 1/5 da minha carteira. Mas a ideia ainda continua sendo a mesma, por mais que a posição tenha ficado ainda mais forte. Mas tudo bem. Voltando um pouco para falar da Vale, que vem logo atrás com esses 10%, é um setor de commodities que eu acredito muito, pois os minérios são grandes fontes de renda e correspondem a grande parte da produção no nosso país. Tendo como principal comprador desses minérios a China, esse é um mercado que movimenta bastante dinheiro, então é algo que ainda vai ter um grande crescimento no futuro. Agora falando um pouco de Itaú, que é uma instituição financeira que eu gosto bastante, que também tem um número expressivo na minha carteira, não tanto quanto as anteriores, mas ainda assim é bem expressivo, 5% é um grande valor, porque eu acho que os bancos são o setor mais seguro, é o que dá uma segurança pra gente. Porque num país que você tem algumas inseguranças do ponto de vista econômico, acreditar no setor financeiro é a chave, porque se o banco quebrar, quer dizer que o país já está nas últimas. Então, o banco sempre vai ser a sua linha de frente para se defender de grandes oscilações. Agora falando sobre os demais ativos que eu tenho, como BBB, Safra e alguns outros demais, eles representam umas posições menores, mas que eu tenho outras estratégias nele, como são setores que eu acredito que tem uma grande possibilidade de crescimento, ou empresas sólidas que eu só não fortaleci tantas posições por uma questão de recursos mesmo, ou até mesmo outras questões
que veremos um pouco adiante com uma análise mais detalhada de inteligência artificial. Bom, agora falando um pouco sobre as ETFs, pessoal. Bom, ETFs são minha segunda maior posição. Aqui a estratégia muda. Em vez de escolher empresas individuais, estou comprando cestas diversificadas, para que a gente consiga também fugir um pouco da grande oscilação, porque a longo prazo a gente não quer que as nossas posições oscilem muito, porque a gente vai estar falando de grandes perdas em questões monetárias. Falando então da IVVB11, que ocupa 6,5% da minha carteira, que também é um grande valor, ela replica o S&P 500, pessoal. Para quem não sabe o que é o S&P 500, eu vou estar deixando aqui uma definição bem mais abrangente para vocês. E a minha exposição ao mercado norte-americano, sem precisar operar no exterior, porque às vezes tem muita burocracia e a gente consegue manter tudo em uma só corretora, que para mim é mais fácil, mais prático. Inclusive eu estou mostrando aqui o site da B3, porque ele traz uma informação melhor e mais detalhada, mas eu opero mesmo na corretora do Santander, por recomendações, mas eu posso trazer depois um vídeo de ideias de corretoras se vocês quiserem acharem interessante. Agora, continuando um pouco falando da IVVB11, ela funciona como um dólar disfarçado de investimentos. A Small 11, por exemplo, são small caps, para quem não sabe também vou estar deixando a descrição aí. São alguns conceitos diferentes, mas conforme o decorrer dos vídeos vão ficando normais esses conceitos para vocês. Já a BOVA 11 acompanha o Ibovespa, ou seja, ela atua com oscilações no território nacional mesmo. Agora fica mais interessante. A Hash 11, que corresponde a 3,3% da minha carteira, é uma posição voltada para criptos, ou seja, criptomoedas. Todo mundo aqui já ouviu falar de Bitcoin, Ethereum, coisas do tipo, certo? É um ETF de criptomoedas diversificado. Não é especulação pura, é uma alocação deliberada e ilimitada em ativos de altíssimo risco e potencial, ou seja, não é muito bom para um objetivo com longo prazo alocar muitos recursos dentro desse ativo, pessoal, porque esse sim oscila demais. Criptomoedas, para quem tem um perfil mais moderado, eu acho que já não faz tanto sentido investir assim, apesar que eu acho que a longo prazo criptomoedas serão o futuro e eu acredito muito nesse mercado. E também é aquilo, né? Se você quer um grande retorno, às vezes você precisa assumir grandes riscos. Óbvio que sempre botando na balança e entendendo o que você está fazendo, não é só correr um risco absurdo, né? Senão quem vive de bet já ia estar bem demais da vida, né? Só um parênteses, não apostem. Vale muito mais a pena investir, pessoal, vai por mim, independente do valor. Falando um pouco de outro ativo que eu tenho também, pessoal, que é o QBTC11, também está aqui com exposição específica a Bitcoin. Outro ativo que eu tenho também, que é o China 11, que já é uma posição menor, é uma posição para os ativos da bolsa chinesa. Ou seja, é muito interessante se alocar em países grandes e se proteger um pouco, porque você nunca sabe como vai ser a política do seu país em si. Então é sempre bom ter posição alocada em diversos setores e países diferentes para se proteger contra mudanças cambiais, políticas internas, externas. É muito interessante ter esse tipo de alocação e diversificação diferente. Agora falando um pouco, Gold 11, pessoal. É minha alocação em ouro. Sim, isso mesmo. Querendo ou não, ouro é riqueza perene. É um tipo de ativo que nunca vai se desvalorizar e é o melhor jeito de se proteger contra qualquer tipo de desvalorização a longo prazo. E falando um pouco, o SDB11 também é uma posição dolarizada da minha carteira, sempre muito interessante, né? Só ver os números atualmente, o dólar que já bate em mais de R$5, então é sempre bom ter dólar na carteira, te protege muito também. Bom, agora falando um pouco sobre os FIs. Os FIs que atualmente correspondem a 18% da minha carteira, são ativos que eu gosto muito, pois eles pagam muito pela questão dos contratos e da especificação dos ativos, ou seja, você recebe muito dividendo, então é ótimo para curto prazo. Por mais que todos os dividendos que eu receba, independente do tipo de ativo, eu só reinvisto,
porque eu não estou pagando meu eu do presente, estou pagando meu eu do futuro. Inclusive, tem um livro que é bem famoso, né, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala que você deve pagar 10% do que você recebe para si mesmo, ou seja, guardar. Nesse caso, eu prefiro outra ideia, que é pegar mais e investir para o longo prazo. É sempre muito interessante. Agora, falando um pouco sobre alguns ativos específicos, o MXRF11, que corresponde a 8,2%, é um fundo de papel, ou seja, ele investe em CRIs e LCIs, ativos de crédito imobiliário. Seu dividend yield historicamente é acima de 12% ao ano, ou seja, ele paga bastante, geralmente pagando todo mês, pessoal. Ou seja, para quem quer dinheiro mais no curto prazo, é um ativo bem interessante, por mais que não seja o objetivo aqui. E esse ativo é bem similar ao PSEC11, que já teve outro ticker. Eu não lembro atualmente, mas eu vou deixar nos comentários aqui depois. Ele mudou, tinha um nome antes, diferente. E ele também fortalece minha carteira com um valor bem expressivo, 8% da minha carteira. Pois ele tem a mesma ideia, porque eu preciso de um pouco de liquidez também, né, pessoal? E eu acho que o fundo imobiliário, nesse aspecto, ele nos ajuda bastante, assim, sabe? Agora falando sobre o XPML11, que já é um pouco diferente, pois ele é um fundo imobiliário de tijolo shoppings, pessoal. Ou seja, ele tem uma posição um pouco menor aqui na minha carteira, mas com uma tese diferente: valorização do patrimônio imobiliário físico no longo prazo. Pois acho que vocês veem como o setor imobiliário no Brasil nunca para de crescer, não tá sempre ficando cada vez mais caro. Então eu acho que a gente deveria aproveitar ao máximo essas oportunidades, porque por mais que a gente não tenha dinheiro para comprar os imóveis, a gente pode virar investidores e aproveitar da valorização deles de um jeito mais indireto, digamos assim. Bom, agora indo um pouco para a parte de renda fixa, pessoal. Ou seja, títulos públicos, falando um pouco de tesouro. Então, eu tenho bastante tesouro IPCA mais 2060, que trava a rentabilidade real acima da inflação por décadas. Ou seja, eu estou colocando dinheiro, estou emprestando dinheiro para o governo e estou valorizando acima da inflação, então é impossível perder dinheiro aqui, independente da estratégia que você tome. Se você colocar dinheiro e guardar aqui, você vai estar se protegendo da inflação. E agora o Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2065, que é um valor também minimamente expressivo, pois eu não tenho muita renda fixa, pois eu gosto bastante de renda variável. É literalmente uma renda vitalícia futura. Vai começar a pagar quando eu chegar na fase de aposentadoria. Fazendo as contas, ainda vou estar meio novo, né? Vou ter lá mais meus 60 anos, mas ainda tem bastante vida pela frente e bastante do que aproveitar, ainda mais com esse dinheiro, que com certeza, vendo o cenário atual, como está a situação previdenciária do país, um dinheiro a mais na aposentadoria não cai nem um pouco mal, não é? Agora falando um pouco sobre o Tesouro Selic, pessoal. O Tesouro Selic 2027 e 2029 tem outra função: liquidez estratégica. Se uma oportunidade aparecer no mercado, preciso ter dinheiro disponível. Ou seja, essa é a minha reserva de oportunidade, pessoal. Por mais que eu seja um cara que mais segura dinheiro, e como eu faço aportes mensalmente, então eu não tenho muito foco nela, mas ainda é uma ideia que eu penso em trabalhar. Quem sabe trazer um estudo mais aprofundado sobre isso em vídeos futuros, para fortalecer minha reserva de oportunidade, que nada mais é ter um dinheiro rendendo, que caso apareça alguma coisa que está muito barata para eu poder comprar rápido, eu consiga tirar esse dinheiro. Então seria desse tipo de ativo. Bom, agora falando um pouco sobre CDBs, um dinheiro, eu ia falar bem seguro, mas a gente pode ver que recentemente nem tanto. Esse vídeo foi gravado em março de 2026, então você já viu um pouco desses CDBs aí, que são meio duvidosos alguns, mas com certeza, pessoal, tem CDBs que são bem seguros, a maioria na verdade. Desconfia apenas de CDIs com taxas muito altas, pessoal, pois às vezes você acaba pegando um produto porque você acha que é uma grande oportunidade, mas na verdade é cilada, né? Por mais que a gente tenha um pouco da proteção do FGC, não vale a pena depender muito disso. Mas voltando a falar um pouco sobre os CDBs em si. O CDB, ele gera uma liquidez diária, ele geralmente tem menor rentabilidade, mas no que se diz questão de segurança e liquidez,
ele é muito melhor que outros ativos para quem quer dinheiro mais no curto prazo. Como não é tanto a minha ideia, eu tenho até um pouquinho aqui na minha carteira, mas nada muito expressivo, e nem sei se eu quero seguir nessa linha. Talvez se eu ficar na renda fixa seja mais realmente para a área do tesouro, provavelmente IPCA até daqui uns 40 anos, ou seja, 2060, é o que eu vejo como mais interessante na minha estratégia. Agora, pessoal, os BDRs. Os BDRs que são nada mais nada menos que ativos do exterior, ou seja, Apple, Amazon, que são os que constituem minha carteira, mas existem vários outros. A gente vai estar fazendo um estudo mais pra frente sobre os BDRs e sobre como a gente pode estar usando eles na nossa carteira de um jeito mais diferente. Então vai ser bastante interessante. Então aqui, ó, tenho 3% de Apple, 0,5% de Amazon, que eu ainda penso em expandir, sabe? Porque a Amazon, quem vê aí, Jeff Bezos, um dos 10 mais ricos do mundo, eu acredito que ele está em quinto ou quarto, até não sei. E então é bem interessante mesmo, as maiores empresas são negociadas aqui e é o que traz também exposição a Big Techs, como a Apple, por exemplo. Então eu acho que é muito interessante, você foge de ter que abrir conta no exterior, passar por outras burocracias, sabe? Então é bem legal mesmo.